Conheça a partir de agora o lateral direito Matheus Ribeiro. É isso mesmo, vamos falar do Matheus Ribeiro, lateral direito que acertou com o Vasco da Gama, inclusive já rescindiu seu contrato com o Avaí e chega no Vasco para compor o elenco depois aí do Gabriel Dias ter anunciado a sua operação no joelho. A gente vai falar sobre o jogador, vamos trazer as principais características dele, aonde ele vai bem, onde ele não vai bem, as melhores temporadas, os números, enfim, tudo que envolve o Matheus Ribeiro, o novo reforço do Vasco da Gama, a gente vai falar a partir de agora. Então vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai trazer uma análise completa para vocês. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do comentário, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Para você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E a partir de agora a gente tá trazendo uma análise, viu? O que é esse canal de análise, informação, opinião, tudo tá aqui no comentário vascaíno. E já agradecendo aos 6 mil inscritos, chegamos aos 6 mil inscritos graças a vocês e vamos por mais. A meta é chegar a 10 mil e eu conto com vocês. E olha, vamos falar de Matheus Ribeiro, que é o novo lateral que está chegando ao Vasco da Gama. E chega juntamente com a notícia da cirurgia, né? O Vasco vai fazer uma operação aí no joelho do Gabriel Dias, que deve ficar de fora por algum tempo. Teve a tendinopatia, o tratamento não resolveu. O jogador passará por uma cirurgia e com isso, Matheus Ribeiro vem para compor o elenco do Vasco da Gama. E muita gente quer saber quem é esse jogador. Primeiro, falar que é um jogador de 29 anos, jogador de 1,78 m. Teve passagens aí por equipes como Santos, como Chapecoense, Figueirense, Atlético Goianiense, inclusive enfrentou o Vasco na Série B de 2016, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tava aí no Avaí, jogador também que passou pelo Puebla do México, enfim. Tem uma vasta rodagem no futebol. O Matheus Ribeiro vai sempre aí sendo um jogador que não foi o grande destaque da equipe. Preciso logo falar. É aquele lateral que chega, que vai assumir a posição, que vai à linha de fundo, que faz isso, faz aquilo. Não é. Não é esse jogador com característica de estar chegando na linha de fundo, de ultrapassagem. Ele não é esse estilo de jogador. É um jogador que um estilo bem conservador. É um jogador que tem aí como principal característica a parte defensiva, um jogador que defende muito bem. Quando sobe ao ataque, é sempre limitado a bolas na área, tenta fazer cruzamentos também, fazer bolas longas também, diagonal longa, essa é uma característica dele. É um jogador muito voluntarioso, um jogador para o coletivo. Não é um jogador tão habilidoso, desprovido de técnica, aquele craque, não é isso o Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro é um lateral que joga aí o feijão com arroz, faz o feijão com arroz quando tem que fazer. Para ilustrar bem isso, para a gente trazer as características dele, eu vou falar só um segundo aqui antes de trazer os números dele. A sua melhor temporada é em 2016, quando ele joga naquele time do Atlético Goianiense, que tinha o Marcelo Cabo, inclusive bateu o Vasco naquela Série B, campeão da Série B. Aquela ali foi a melhor temporada dele, onde ele fez 43 jogos, fez 3 gols, foi muito bem, foi um dos melhores da equipe. Aquela equipe toda encaixou, né? E ele foi muito bem naquela equipe. Ali foi a melhor temporada dele disparado, indo bem defensivamente, com vários desarmes, indo bem ofensivamente, fazendo gols, fazendo jogadas de linha de fundo. Aquela foi a melhor temporada do Matheus Ribeiro. Mas a gente vai trazer números aqui para ilustrar para vocês. Está passando aí na sua tela. Vamos começar falando sobre 2022. Foram 13 jogos, 1 gol. Tem uma média de 1,5 desarmes por jogo, 1,5 desarmes por jogo e 15% nos cruzamentos certos. A gente já falou isso aqui em outras vezes quando a gente falou do PV, que a média é entre 20% e 30% de cruzamentos certos. Ele está abaixo dessa média com 15%. Na Chapecoense 2021, a Chapecoense que cai para a Série B, ele teve 32 jogos, foi 1 gol, 1 assistência, foi 1,9 desarmes e 23% dos cruzamentos certos. Aí ele já teve um acerto, né? Ele faz um golaço, inclusive, contra o Atlético Paranaense. O único gol que ele faz é um golaço do Atlético Paranaense. Ele tenta ali, sai driblando aos trancos e barrancos, faz ali uma jogada associativa com o atacante e acaba acertando o ângulo aí do goleiro. Foi o gol que ele faz contra a equipe do Atlético Paranaense, foi o gol pela Chapecoense em 2021. Em 2020, foram aí 28 jogos, 1 gol, 1 assistência, 1,5 desarmes por jogo e 15% novamente de cruzamentos certos, mantendo aquela média, como eu falei, não é um jogador que está indo na linha de fundo o tempo todo. É um jogador que tem como principal característica, como vocês viram os números, o desarme, né? O desarme é uma característica que ele tem, é um jogador que tem um tempo de bola para desarme, consegue fazer isso muito bem. Mas tem um problema.
Quando ele sobe para atacar, a sua recomposição é um pouco mais lenta e precisa de ter um jogador ali atrás, um volante, para figurar. Por isso que é o grande problema dele atacando. Porque ele ataca e na hora de voltar, ele não consegue. Ele tem uma dificuldade nisso e acaba prejudicando na recomposição. E isso é uma característica que também a gente vê com o Everton, né? O Everton tinha essa característica, subia, mas não sabia recompor. Ele tem essa característica. Mas quando ele está de frente a frente com o adversário, plantado, ele consegue fazer o desarme, tem um tempo de bola muito bom, ele sabe fazer isso. É um cara que também tem uma bola longa, eu já digo aí que ele vai acertar por diversas vezes, fazer arco, colocar o ponta para correr, ele sabe fazer isso, ele sabe desses lançamentos, ele tem aí um pé calibrado. Agora, quando chega na linha de fundo, é o grande problema, não é um cara que vai fazer ultrapassagens, como eu falei. A sua melhor temporada, ele mostrou isso, né? Ele mostrou que foi com grandes bolas ali por trás da zaga, bola entre linhas, ele tem essa grande característica de ser um jogador com isso, né? Com um passe longo muito bom. Ano passado, pela equipe da Chapecoense, ele conseguiu chegar entre os top 5 de desarmes entre laterais, né? Com 45 desarmes, mas não foi a sua melhor temporada. A equipe da Chapecoense estava muito abaixo também, mas também ele não conseguiu render aquilo que ele rendeu no Atlético Goianiense. Como eu já falei, a sua melhor temporada foi mesmo no Atlético Goianiense. Jogando no Avaí, ele era reserva do Kelvin e entrava no decorrer dos jogos e tal, mas não foi em momento algum unanimidade, nem nenhum jogador para ser titular absoluto do Avaí. Era um jogador para compor o elenco. O que é que eu acho? Qual a minha opinião sobre esse jogador? Eu costumo dar opiniões em live, né, em análises, né, até porque, para não misturar, mas a minha opinião sobre o nosso Matheus Ribeiro é o seguinte: é um jogador que chega para compor elenco, visto as dificuldades de você conseguir achar um lateral. Vasco tentou outros nomes aí mais badalados, mas não conseguiu. Ou esbarrava na falta de liberação do clube, ou esbarrava na falta de liberação financeira. É um jogador que chega para brigar posição com o Léo Matos. Não sei se ele vai conseguir colocar o Léo Matos no banco, não acredito. Ele terá que reeditar as grandes Série Bs que ele fez, tanto pelo Atlético Goianiense, quanto pelo Figueirense, como também pela equipe da Chapecoense. É um jogador que, quando esteve na Série B, foi muito bem. Quando saltou o nível para a Série A, ele foi muito mal. Então, ele tem essa característica. Eu acho que ele busca reviver o contexto da Série B, onde ele foi muito bem, para tentar desenvolver no Vasco da Gama. É uma contratação que eu faria, Léo? Não, porque hoje não era nenhum nome que eu pensava. Mas, dentre as dificuldades, você não ter condições financeiras, é um nome aceitável. Não é o lateral 10, não é o lateral 8, acho que é o lateral que fica ali entre 6 e 7,5, mas é um cara que chega para compor elenco e eu acho que é uma contratação que mostra o que é o Vasco sem a SAF, o Vasco sem grandes investimentos. Traz um jogador que estava sem jogar, faz aí um acordo para ele rescinde seu contrato com o Avaí, vem de graça, o Vasco só vai acertar a situação de salários. É um nome que a gente espera, né, que ele jogue bem, assim como o Gabriel Dias veio para o Vasco, a gente esperava que o Gabriel Dias fosse melhor, foi melhor, mas eu espero que ele desenvolva e continue, seja aquele Matheus Ribeiro que foi em 2016, que aí vai estar ótimo pra gente. Aquele abraço, tamo junto, até a próxima e valeu!